Na freguesia de Esmolfe, em Penalva do Castelo, a Quinta da Vigia é a nova aquisição da Casa de Celo, mais conhecida pela produção de vinhos verdes na zona de Amarante. Com 20 hectares de vinha, a Quinta da Vigia é uma propriedade onde os vinhedos se integram numa paisagem de pedra e rochedos, com o rio Coja mesmo ao lado. Quinta da Vigia e Porta Fronha são as marcas dos dois tintos produzidos desde 2001. A Casa Celo é uma empresa familiar que produz vinhos brancos em Amarante. A partir de uma certa altura resolveram diversificar os seus investimentos para produzir vinhos tintos e a escolha recaiu aqui no Dão, na região do Dão, nesta casa, nesta quinta onde me encontro, nesta propriedade que está aqui por trás de mim. E aqui comigo um dos responsáveis da empresa, o João Pedro. João Pedro, como é que foi essa ideia de investir no Dão? Zé Silva, a ideia foi precisar de diversificar de vinhos que produzíamos em Amarante e, portanto, o Dão foi escolhido pelo tipo de vinho que nós achamos que se pode aqui produzir de vinhos tintos, vinhos mais ligados à parte aromática, enfim, não tão vinhos tão duros, sendo esse o nosso gosto e, portanto, o Dão calhava perfeitamente na nossa estratégia. Em 99 encontramos esta propriedade, gostamos imenso da propriedade, foi uma paixão à primeira vista e, portanto, resolvemos começar aqui a fazer o nosso projeto de tintos. Vocês, para fazerem este projeto, precisam de vinhas, obviamente. E esta casa, esta quinta, era uma quinta portanto, que estava abandonada. Sim, esta propriedade estava abandonada há muitos anos, tinha tido já vinha, feita tradicionalmente, uma grande quantidade de vinha, estava completamente abandonada e pronto, nós pegamos no projeto, refizemos tudo e plantamos 20 hectares de vinha. Portanto, esta vinha é toda uma vinha nova? Esta é uma vinha completamente nova, plantada no ano 2001. Esta propriedade desta Quinta da Vigia fica aqui na freguesia de Esmolfe, bem conhecida pelas belíssimas maçãs que produz aqui do concelho de Penalva do Castelo. Exatamente. Porquê é que vocês escolheram esta propriedade? Bom, nós escolhemos a propriedade porque, enfim, procuramos bastante tempo aqui na região, não era fácil encontrarmos uma propriedade desta área toda fechada, era um dos nossos objetivos, e aqui viemos encontrá-la e, portanto, tivemos esta mais-valia de estarmos numa freguesia como o Esmolfe, enfim, que também produz tão boas maçãs, não é? Que vinhos é que vocês estão a produzir neste momento? Aqui no Dão estamos a produzir dois vinhos, temos o Porta Fronha e temos também, a partir deste ano, o Quinta da Vigia. Com a felicidade do ano 2003 ter sido um ano muito bom, graças a Deus foi um ano muito bom, e portanto temos em stock uma quantidade de 4.000 garrafas que pensamos poder vir a ser o reserva. Ainda um terceiro vinho. Um terceiro vinho que pode ser o reserva. Destes dois, qual é a diferença destes dois vinhos, basicamente? Basicamente, o Quinta da Vigia tem envelhecimento em madeira. Tem Portanto, são dois vinhos de 2003. São 2003. Dois vinhos de 2003, exatamente. São o mesmo tipo de vinho? O mesmo tipo de vinho. Vem no caso do Porta Fronha, vem da vinha arrendada. No caso da Quinta da Vigia, vem já da primeira produção aqui desta propriedade. E o Porta Fronha, portanto, não tem madeira? O Porta Fronha não tem madeira, como estratégia delineada por nós. Qual é o vosso projeto futuro, ou seja, em termos de vinhos? Vocês vão ter 2, 3 vinhos, vão ter mais? Vão ter brancos? Bom, brancos não vamos ter com certeza, quer dizer, não sabemos o futuro, mas neste momento, nos 20 hectares de vinha, não temos brancos plantados. Não faria sentido ter brancos quando em Amarante temos a possibilidade de fazer os brancos. E, portanto, vamos passar por fazer, eventualmente, um vinho monovarietal. Ou seja, de uma casta só? Sim, um vinho de uma casta só e depois vamos ver, há a possibilidade de fazer, dependendo do nível de qualidade que os vinhos vão saindo, se fazer garrafeiras, não se fazer garrafeiras, enfim, com o nosso enólogo Anselmo, então aí poderemos definir uma estratégia mais também depende um bocado do mercado, não é? Enfim, claro, da receptividade dos vossos vinhos. Nós tentamos estar atentos ao mercado e tentamos fazer também ir de encontro ao mercado, não vivemos fechados para nós próprios. Vocês aqui, de qualquer maneira, com 20 hectares de vinha, têm um grande potencial em termos de futuro. Realmente nós pensamos que sim,
Isto são uma área que pode produzir, não sei, 70 mil garrafas de vinho, 80 mil garrafas de vinho, é uma coisa que Daqui pode... a 2, 3 anos. Não, isso não. Eu penso que o Dão, nesse aspecto, que precisa de mais algum tempo para que as vinhas possam ter estrutura para produzir esse tipo de quantidades. Não estamos a contar com isso tão cedo. Nós vamos estar cá à espera. Muito obrigado, cá estaremos. Obrigado. Obrigado. É preciso recuar até 1889 para falarmos da Casa de Celo. A propriedade está situada na freguesia de Mancelos, no concelho de Amarante. Mantendo-se na esfera familiar, a Casa de Celo é já um médio produtor da região dos vinhos verdes. A Casa de Celo nasceu aqui, bem perto de Amarante, nesta região onde estamos. Quando é que ela veio e como é que ela veio parar à vossa família? Bom, a Casa de Celo veio parar à nossa família porque o meu bisavô, que casou com uma senhora daqui perto, resolveu comprar uma quinta na região onde tinha nascido a sua mulher e, portanto, a minha bisavó, e, portanto, foi nessa altura, no fim do século XIX, que comprou esta propriedade. Esta propriedade, quando ela comprou, já produzia vinho? Nós imaginamos que sim, era tradição nesta região todas as propriedades fazerem a sua produção de vinho, não é? Dentro dos sistemas que na altura existiam, mas sempre foi uma coisa conversada e falada na nossa casa. Na altura o vinho, e mesmo no século XX, durante muitas décadas, o vinho fazia-se para consumo próprio, não é? Sim, basicamente para consumo próprio. Havia o comércio tradicional da pipa e assim, mas basicamente para consumo próprio. Quando é que vocês começaram a transformar a vinha e toda a parte vinícola para produzir vinho, para engarrafar vinho? Pois, né, isso foi no final dos anos 80, do século passado, em que eu fui para a França, onde fiz formação nesta área, e quando regressei, então arrancamos com esta produção já mais profissional dos vinhos aqui na nossa Casa de Celo. É a partir de Amarante que a Casa de Celo produz 6 vinhos brancos. Os 14 hectares de vinha, em parcelas dispersas, estão na base dos Leiras Mancas, Quintas, São João e espumantes. Que castas que vocês usam para os vinhos verdes, para os 3 vinhos verdes que produzem? No caso do Leiras Mancas temos o tradicional azal com arinto, na região chama-se Pedernã, azal com arinto. No caso do Colheita Selecionada já temos arinto com avesso. E no caso do Quinta de São João Vinho Verde, temos o Loureiro com o avesso. São tudo castas da região. Castas da região e quase da sub-região, tirando o Loureiro, que não é da nossa sub-região. Basicamente estamos a trabalhar com essas castas. Isso tem a ver com um produto final que tem uma clientela, um objetivo certo, exatamente, não é? Portanto, a clientela está habituada a esse tipo de aromas e de paladares. Exatamente. Mas vocês têm um outro vinho que não é classificado como vinho verde? Pois, neste caso dos vinhos tranquilos, o nosso topo de gama, que é um vinho regional. Um regional Minho. Um vinho regional Minho, o Quinta de São João Escolha. E esse já tem uma outra casta que... Sim, esse tem castas, não polémicas, mas tem castas que não da nossa região e também castas da região, mas numa mistura, num blend já muito mais pensado num consumidor com outras características. E quais são as castas que esse vinho tem? Este vinho tem alvarinho, tem avesso e tem chardonnay. Da sua maneira de vinificação, temos uma vinificação tradicional em cuba de inox com controle de temperatura e uma outra parte que é fermentada em barricas novas e usadas, numa proporção definida pelo nosso enólogo, o Anselmo, e aí já fazemos também estágio durante alguns meses com batonagem, enfim, há um cuidado mais elaborado neste vinho. É um vinho completamente diferente na sua estrutura dos outros vinhos? Sim, é um vinho diferente dos nossos vinhos verdes, isso basicamente. É o que temos aqui no copo. Exatamente, é o vinho. Nota-se que o mercado ainda não está em pleno nos brancos, e eu penso que este tipo de vinhos vem ajudar bastante ao consumo de vinhos brancos, para mostrar ao consumidor de vinhos tintos que há brancos que podem satisfazer o mesmo consumidor de vinho tinto. Vinhos com mais corpo, com mais estruturas, enfim, mais interessantes.
relação qualidade-preço. Um vinho destes, uma garrafa destas comprada numa garrafeira, isto pode significar quanto? Bom, isto numa garrafeira pode custar à volta de 11 euros, por aí. Produzindo vinho verde branco em Amarante, a última aposta da Casa de Celo foi em Penalva do Castelo, no Dão. A Quinta da Vigia, adquirida em 1999, tem 20 hectares de vinha, a partir dos quais são feitos 2 tintos.